Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso seja com cada um de nós, nos fazendo cada vez mais crescer e prosperar em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso exemplo, que tudo possa ser para a sua honra e para a sua glória. Amados, hoje, terça-feira, nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo da Bíblia diária, nosso estudo da lição semanal, uma lição maravilhosa, preciosa demais, falando sobre o poder do Evangelho. E ontem, na segunda-feira, nós vimos que Paulo faz uma espécie de repreensão, chamando a atenção à igreja de Corinto, em relação às contribuições que passavam pelas mãos dele, de Paulo e Barnabé, o seu companheiro, né? Quando eles pegavam essas contribuições e era o emissário, eram os responsáveis por, já que a igreja não podia viajar por todos os lugares, Paulo e Barnabé viajavam, visitavam as igrejas e conheciam a necessidade de outros irmãos, né? E o espírito de caridade que havia dos irmãos, Paulo recolhia essas doações e distribuía de forma justa, equitativa e bondosa em Cristo Jesus. Mas ele está dizendo que tinha o direito, né? E nós sabemos que tem, por uma questão de obviedade, o direito de, nessas viagens, nesses deslocamentos, segundo as necessidades, comer e beber com esses recursos que eles estavam levando, com pequena parte desses recursos que eles estavam levando para atender outros irmãos, né? Então, ele cita uma série de exemplos, né? Aquele que vai guerrear a guerra não vai com seu próprio dinheiro, não tem recurso para isso, mas o governo providencia isso, né? Aquele que planta uma vinha tem direito de pegar uma uva e chupar uma uva, né? Aquele que cuida do rebanho tem direito de tomar um pouco de leite de uma das cabras, né? De uma das vacas, alguma coisa assim, né? E ele deixa bem claro, né? Que ele fala isso, né? Não só porque ele está criando uma ideia nova, mas ele diz que fala isso com base na lei de Deus, a lei que Deus deu a Moisés, né? Mostrando ali a justiça de o boi que está trabalhando na semeadura, na plantação, tem direito de comer, né? Ele fala algo muito simples, muito primário, assim, muito básico, né? Que a igreja de Corinto não estava percebendo isso devido à sua imaturidade, né? Imaturidade social, imaturidade espiritual, havia muita imaturidade, mostrando que a igreja precisava aprender muito ainda e não discutir. Claro que não era toda a igreja, claro que isso poderia ser um movimento de 1, 2 ou 3 ali, mais ignorantes em relação à espiritualidade, né? Ao Espírito de Cristo, que não tinha entendido ainda. Claro, Paulo vai chamar a igreja também que havia santos ali, né? Então, Paulo também diz que cita a lei de Moisés, dizendo que não pode atar a boca do boi, né? E aí, Paulo vai dizer também que aquele texto não está se referindo a bois, mas aos trabalhadores que trabalhavam, né? Pela causa de Deus, pelas coisas da justiça, da verdade, né? Ele deixa bem claro essa questão. E hoje, na nossa primeira pergunta de hoje, a quinta pergunta da lição, nós temos aqui o seguinte questionamento. O que Paulo estava tentando explicar à igreja de Corinto, dizendo tudo isso que nós acabamos de resumir agora? O que é que ele estava querendo? Ele diz assim no versículo 11, 9 e 11, ele diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então, Paulo faz um questionamento, faz uma pergunta, porque o objetivo de Paulo é conduzir pelo Espírito a igreja à reflexão.
Paulo está dizendo, se nós, eu e Barnabé, se nós, os apóstolos de Cristo, né, os enviados de Cristo, se nós semeamos vocês, se vocês hoje são árvores frutíferas, foi nós quem semeamos, né? Se vocês são árvores espirituais, se vocês são pessoas espirituais, são pessoas que estão gerando fruto no Espírito, não foi nós que semeamos, né? Ou seja, se nós semeamos em vocês, né, árvores espirituais, ele pergunta, seria demais a gente recolher de vocês as coisas materiais, né? E quando Paulo fala recolher, Paulo não está dizendo tirar tudo que as pessoas têm, como infelizmente alguns mercenários, né, têm feito com alguns cristãos, né, que por falta de conhecimento têm se deixado levar por essas pessoas, né? Por essas pessoas que se dizem enviados de Deus, né, pastores, apóstolos e tal. Então, esse é um equívoco muito grande, né? Paulo não está falando de tirar tudo do povo. Paulo está falando de recolher o pouco que o povo tinha, uma pequena parte daquilo que o povo tinha dava para a igreja, dava suas ofertas, né? Como ele ensina lá, vai ensinar aqui ainda no capítulo 9, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, ou seja, não era nada forçado, era uma contribuição voluntária, segundo o que a pessoa tinha certeza do que podia dar, né? Não é vender a casa que mora e entregar porque o pastor fez uma pregação e insinuou uma pobre velhinha, coitada, sem raciocínio, vender tudo e entregar para o pastor porque o pastor foi mercenário, foi desonesto na sua pregação, né? Foi cobiçoso. Não é isso. Paulo sempre fazia com justiça. Então, Paulo, do pouquíssimo que a gente pega de vocês, que é muito pouco as doações, que a gente leva para os outros lá, isso seria injusto, né? E aqui Paulo traz uma coisa muito importante. Qual é a coisa mais cara? Qual é a coisa mais rica? Aquilo que é mais precioso são as questões espirituais, as revelações espirituais que liberta, que transforma o homem, ou as coisas materiais, né? Um prato de comida, um pouquinho de dinheiro que vai pagar uma diária numa pousada para a pessoa dormir, uma refeição. O que é mais caro? Uma revelação espiritual que pode mudar uma vida toda, uma transformação de coração tão profunda que vai fazer com que você o resto da vida aprenda a lidar com a angústia, com o sofrimento, com os momentos que podem deixar a mente deprimida, sofrida, né? Qual o preço que tem isso, né? Então Paulo mostra claramente, nos chama a razão para que nós entendamos que as coisas materiais têm preço, as coisas espirituais têm valor. E o que é mais valioso para nós? Aquilo que tem preço, que é passageiro, que desgasta com o tempo, que desaparece? Ou aquilo que é valioso, aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno? Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta. A sexta pergunta da nossa lição, que diz assim: o que Paulo revela aos irmãos em Corinto sobre não usar o direito de receber pelo trabalho espiritual? Vamos entender isso aqui, né? Existe aqui, eu gostei da pergunta, porque a pergunta fala sobre trabalho espiritual e não apenas o trabalho religioso, né? Eu sei que muita gente tem dificuldade de separar essas duas palavras, ser espiritual e ser religioso, né? Mas é importante que eu preste atenção até nessa pergunta. O texto diz assim, ó: se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo.
para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. E aqui Paulo, né, de forma indireta, de forma, como nós dizemos hoje, né, de forma bem elegante, de forma bem diplomática, ele diz assim: ora, se outras pessoas exercem esse direito sobre vocês, direito entre aspas, né? Se Paulo escrevesse hoje, ele ia colocar entre aspas isso aqui, não tenho dúvida disso. Ele diz assim: se outros exercem, entre aspas, esse direito sobre vocês, nós não temos muito mais? Exemplo: se outras pessoas do governo, da prefeitura, cobram impostos sobre vocês, que nunca trazem liberdade a vocês, que nunca é só opressão, os governos, né? Só cobrando imposto, não dá, né? É só opressão, é só pressão, né? Essas pessoas, né, que têm direito a fazer isso, que não trazem nenhuma liberdade. E nós que levamos a verdadeira liberdade em Cristo, a verdadeira força, o verdadeiro ânimo, não teríamos mais direito? Então, veja só, que raciocínio, né? Que raciocínio especial o apóstolo Paulo tem, não com aquela mentalidade, o governo já está tirando muito imposto do povo, né? E agora a gente também vai, no consciente dele, vamos ser também mais um que tira dinheiro, né? Porque para quem lê esse texto aqui, a mentalidade é só uma só, dinheiro, né? O que Paulo está falando. Mas não é bem assim, né? O que Paulo está falando aqui é de contribuição voluntária daquilo que o povo poderia dar. Em nenhum momento Paulo está falando de um sacrifício além da força, além das condições, como muitos têm estimulado. Paulo está falando de administração consciente, Paulo está falando de contribuição consciente, de contribuição que você dá e o coração continua feliz porque deu aquilo, né? Quando você dá tudo que tem, não que eu esteja dizendo que é errado dar tudo que tem, cada um tem a sua fé, né? Mas quando você dá tudo que tem, e aí vê você e sua família passando fome no dia seguinte porque deu tudo e não tem nada, porque lhe faltou sabedoria para dar tudo, inclusive a máquina que produzia o seu pão para você comer e para você vender e ter mais condições de ajudar, quando você entrega a vara de pescar, podendo ter entregue ali, compartilhado com quem não podia, né, pelo menos temporariamente, um peixe para comer, como é que você vai pescar no outro dia? Não é? Então, não é disso que Paulo está falando. Não é desse tipo de exploração, não é desse tipo de desonestidade espiritual que Paulo está falando. O contexto de Paulo aqui é de contribuições conscientes, conforme a pessoa propõe no seu coração. E quando ele fala de coração, ele está falando de racionalidade, está falando de inteligência, está falando de emoção, está falando de consciência espiritual, razão, né, que vem inspirada pelo Espírito de Cristo. Está falando de tudo isso, né, de bom senso. Então, Paulo deixa bem claro aqui que eles, né, que trouxeram a coisa mais preciosa, gratuita para o povo, é gratuito porque Paulo, ele não está cobrando de toda a igreja, né? Paulo não está cobrando nada. Paulo, as doações foram voluntárias e não foi todos que deram. As pessoas não têm obrigação, aqui na igreja cristã, de todo mês chegar para o apóstolo Paulo e pagar como quem paga um aluguel, como as pessoas todo ano é obrigado a pagar IPTU, IPVA, o que tiver de imposto. É obrigado. Não. No cristianismo, tudo é voluntário. Então, Paulo, diante dessa compreensão, é que diz assim: será que não tem direito? Ora, hoje vocês conhecem Cristo, conhecem a verdade do Evangelho, conhecem aquilo que o Espírito de Deus deu para vocês. Isso deveria, assim como o exemplo do próprio Paulo, né? Paulo falou assim: eu conheci Cristo, né?
Antes eu era escravo da religiosidade da qual eu pertencia, uma religiosidade legalista, que em determinados momentos, preso à tradição e os costumes, parecia até irracional, né? Uma legalidade presa à letra morta, aos costumes e tal. Mas aí Cristo chegou, me libertou. Essa liberdade foi tão grande em mim que agora eu passei a ser escravo de Cristo. Eu vivo 24 horas para servi-lo. Ou seja, Paulo não deu uma oferta para a igreja de um carro, de uma casa. Não. Paulo deu a sua própria vida. Paulo deu tudo, aquilo que ele tinha de mais precioso, a sua própria vida, deu tudo para Cristo. Então, Paulo, quando fala à igreja desta maneira, ele está mostrando claramente que a coisa mais valiosa é as questões espirituais, as revelações espirituais que Deus tinha dado. E aí, quando, né, as pessoas dão muito para um, para outro, né, para todos aqueles que oprimem, o governo que cobra imposto, etc., Paulo pergunta, e nós? Nós não teríamos muito mais direito? Né? Aí ele conclui dizendo, olha, mesmo assim, sabendo que a gente tem um direito, porque eu sou um empregado de vocês, eu sou um funcionário de vocês, eu sou um servo de vocês, eu estou trabalhando para produzir alimento espiritual para vocês, vivo 24 horas para vocês, para a igreja de Cristo. Ora, e como servo, o meu Senhor não tem que me dar de comer, não? Ele diz bem claro, olha, mas mesmo assim nós não usamos desse direito. Veja só, Paulo diz, eu não peço isso a vocês. Eu não uso do dinheiro que vocês mandam para que eu entregue. Eu nunca usei desse dinheiro. Agora, o que vocês não podem estar discutindo é na igreja se a gente tem direito ou não, colocando em questão aí, não as condições, mas colocando em questão aí o caráter de Cristo que está sendo resplandecido no bom testemunho de Paulo. Então, uma igreja que abre a boca, uma igreja que se comporta de forma leviana, questionando o caráter de Paulo, está questionando o poder de Cristo nele, está questionando a verdade bíblica, está sendo malicioso, a igreja está sendo maliciosa, alguns irmãos, claro, né, de lá, malicioso. Eles não estão questionando a pessoa de Paulo, estão questionando o evangelho, estão questionando a verdade. Isso é perigoso demais. Perigoso porque vai atingir a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo, o evangelho da verdade. E se atinge o evangelho da verdade, o que é que as pessoas vão dizer, os ignorantes, os gentios ignorantes? Vão dizer o quê? Vixe, aquela igreja ali, aquele aquele evangelho daquele Jesus, não é isso tudo, não. Aquele povo ali, estão ali apenas para tomar dinheiro do povo, para explorar o povo, é mais um, né? Então, olha só a preocupação de Paulo, de onde vem, né? Paulo diz, nós não usamos desse direito. Nós suportamos tudo para não usar esse direito. A gente trabalha de noite para não ser pesado ao irmão. A gente trabalha para ter as condições de nós pagarmos nosso próprio alimento e vivendo 24 horas para vocês como escravo de vocês sem receber salário. Olha só o que Paulo, a linguagem do apóstolo Paulo é essa. Que linguagem, né? Que testemunho, que poder um homem simples havia recebido de Cristo. E aqui, assim como Paulo falou àquela igreja, o Espírito de Cristo fala também da mesma forma à igreja de hoje. Uma igreja que seja consciente, uma igreja que seja sábia nessa administração, para que em tudo haja lisura. O povo de fora olhe e não diga assim, olha, o líder daquela igreja é milionário, ficou um pastor rico. Ser pastor hoje é um bom negócio, Religião não é negócio. Religião é sacrifício e salvação, né? Infelizmente, deveria ser. Então, que essa mensagem entre em nossos corações, para que o nosso testemunho seja sempre um testemunho que as pessoas olhando se motivem e digam assim, não, ali realmente nós encontramos Cristo. Não uma ganância humana em busca de dinheiro e de exploração do ser humano.